Eu sou Miguel Lima e esta é a minha história. Eu sou pastor batista aqui em Recife, também militar da aeronáutica e sou líder de um projeto chamado Projeto Sevi. Há mais de um ano nós estamos realizando o Projeto Sevi aqui na Lagoa do Araçá, no Recife, e temos abençoado muito a comunidade na propagação do Evangelho e também na formação de liderança. Esse projeto se encontrou em 2017 com o Instituto Haggai. Através das redes sociais eu descobri o curso de liderança avançada do Haggai e Deus tocou no meu coração dizendo que eu teria excelentes experiências lá naquele curso. E de fato foi, porque quando eu descobri lá todas as disciplinas que foram passadas para mim e para a minha turma, eu vi perfeitamente que o projeto que estava no seu início poderia avançar ainda mais, e está acontecendo. A gente tem serviços com as crianças, nós temos a tenda da saúde, nós temos os cultos que são oferecidos depois desses serviços. Então a comunidade conhece a igreja a partir deste projeto. Caminhando com meus filhos, eu vi o projeto algumas vezes na Lagoa do Araçá e eu tinha muito interesse desde sempre de participar de alguma missão assim, desse tipo, de estar servindo o próximo. E aí através do Projeto Sevi eu conheci a Igreja Batista da Lagoa, me converti e eu já participei de servir com camisa e tudo. E se você estiver pensando em participar do curso de liderança avançada do Haggai, vai um conselho meu: participe, invista. As disciplinas ali têm norteado a minha vida daqui para frente, porque todas são pautadas no Evangelho. Amém. Esse aí é o nosso projeto social e nesse exato momento mais de 300 pessoas estão reunidas ali na Lagoa do Araçá, realizando agora o projeto. Então já mandaram algumas fotos para a gente e ao final dessa atividade toda que acontece de cunho social, existe também a questão do culto que nós prestamos ao Senhor ali naquele momento. E graças a Deus, Deus tem alcançado grandes vidas ali e quebrantado corações. Queridos, fiquei muito feliz com a oração da irmã, do milagre que aconteceu aqui na vida dela. Ela é só uma dessa multidão que podem ter chegado aqui com enxaqueca, com preocupações, com outras dores, com qualquer outra coisa, e durante o dia Deus foi tratando, trabalhando, curando, restaurando, e eu creio nisso, eu creio muito nisso. Esse mês nós estamos trabalhando lá na Lagoa, o tema é aquele que tem ouvidos, ouça. A gente está trabalhando nas 7 cartas do Apocalipse e algo que me chamou muita atenção estudando essas igrejas é que aquele que envia a carta, o próprio Cristo, é o mesmo que a Bíblia vem dizer que ele estava andando no meio da igreja. Então eu acredito, meus irmãos, que nesse momento que a igreja IBB realiza ou lidera com certeza o Espírito Santo está aqui, com certeza Jesus Cristo tem caminhado pelo meio aqui deste lugar e milagres estão acontecendo. Nós podemos fazer tudo, eu costumo dizer isso nos lugares que eu vou, nós podemos fazer tudo, ter curso. Esse vídeo, por exemplo, foi um vídeo que o Instituto Haggai fez conosco para apresentarmos nos 40 anos do Instituto Haggai em Águas de Lindóia. Esse mais 3 outros projetos. E a gente aprende muita técnica, a gente aprende muita coisa, né? Muita capacitação, tudo, mas nada substitui a ação do Espírito Santo. E a irmã aqui foi uma testemunha disso, do Espírito Santo atuando grandemente na vida dela. Queridos, hoje à tarde nós estaremos refletindo e aí teremos alguma reflexão bíblica de forma mais assertiva aqui com relação ao tema. E estaremos trabalhando o tema empoderado para o meu campo missionário. Interessante que o tema certamente tem sido trabalhado por Deus no mundo todo. Se você entrar no site da conferência Exponential, que vai acontecer acontecendo no dia 7 de março em Orlando, você vai ver que o tema é empoderados. Então Deus ele está movendo o mundo para esse tema. Entender que nós sim somos pessoas falhas, limitadas, mas que Deus tem nos usado para algo extraordinário. A impressão que eu tenho, meus irmãos, e principalmente agora,
dentro do seminário como professor é que nós perdemos bastante essa certeza de que eu e você, servos do Senhor Jesus Cristo, nós somos pessoas que recebemos dele o empoderamento para a missão que é dele. Infelizmente, muitas de nossas igrejas não têm avançado na questão do evangelho, da propagação do evangelho, de ganhar vidas para Cristo, de formar liderança, porque parece muitas vezes que a liderança não tem investido no próprio rebanho e especialmente na liderança da igreja. Não temos caminhado juntos com os nossos liderados, não temos capacitado, muitas vezes nós não temos mostrado o quanto eles são importantes. E aí, como eu estava conversando com o pastor Edmilson aqui antes, infelizmente são igrejas com 50, 60, 70 anos, com 40, 50, 60 membros. A igreja quase que fechando as portas. E um grande erro que o pastor acha de colocar na realização do seu ministério é de que ele pode fazer tudo sozinho. A obra do Senhor, ela não é realizada apenas por uma pessoa ou por um grupinho, é realizada por toda a igreja, porque todos são importantes. Na hora do almoço, estava conversando e falando sobre a quantidade de visitantes que nós tivemos em 2021, que entraram e deram seus contatos. Então, nós tivemos cerca de 860 visitantes no ano de 2021, na nossa igreja. E aqueles números cadastrados, depois a gente entra em contato, saber como foi que eles conheceram a igreja, e a grande maioria das pessoas, cerca de 80%, fala assim: a gente conheceu a igreja porque alguém nos indicou. Alguém da própria igreja realizando esse trabalho de convidar pessoas para estarem ouvindo a palavra de Deus, seja por um telefonema, por um WhatsApp, ou enviando o link do Instagram. Então, o rebanho é que tem feito todo esse trabalho. Quando nós pensamos com relação a esse tema, algumas palavras, chamam a atenção, saltam aos olhos. A primeira dela é a própria palavra empoderados. Poder dado por alguém. E aí, quando a gente fala nesse tema, empoderados, me vem à mente Atos 1:8, que diz: mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Mas receberão poder. E aí, interessante que ele vem falar antes, no versículo 4, uma questão. Ele começa a falar que os discípulos não saíssem dali, porque iriam receber a promessa do Pai, estava falando do Espírito Santo. E aí no versículo 6, há um questionamento ali daqueles discípulos, dizendo: ó Senhor, será que é nesse momento que o Senhor vai restaurar, todo Israel, vai restaurar o reino a Israel? E aí no versículo 7 ele diz: não compete a vocês saberem o tempo determinado por Deus. E aí ele fala no versículo 8, mas vocês receberão poder quando o Espírito Santo, o próprio Deus, descer sobre vocês. Ali Jesus Cristo já estava mostrando que algo extraordinário iria acontecer com aqueles homens, quando o Espírito Santo descesse sobre eles. E esses homens somos nós hoje, 2000 anos depois. Temos que entender que Deus, ele tem agido no nosso meio. E há uma outra palavra, além do empoderados, tem a palavra campo missionário. João 4,35, Jesus diz assim: vocês não dizem, daqui a 4 meses haverá colheita? Eu lhes digo, abram os olhos e vejam os campos, eles estão maduros, algumas traduções brancos, para a colheita. Queridos, o campo, ele está muito branco para a colheita, mas é muito. O que falta muitas vezes somos nós e ficarmos atentos ao que Deus está fazendo, porque Deus, ele não trabalha com coincidências. Deus faz as coisas exatamente certas. Eu conheci um jovem chamado Eric. Eu não conheci ele há muito tempo. Eu conheci ele ontem, no avião, vindo para cá. Estou sentado do lado dele, de Campinas para cá, o tempo todo calado, refletindo um pouco na mensagem. Então, quando eu pouso, eu pego o celular, mando uma mensagem para a namorada, dizendo: cheguei em Curitiba. Ele viu meu sotaque, ele fez uma simples pergunta: desculpa, você é de Recife? Eu disse: sou. Aí ele: rapaz, eu estava lá em Recife, estou vindo para cá, porque eu estou me mudando daqui
para lá, vou morar lá. Vê só. É sério? Vai morar lá? Que legal. Rapaz, você faz o quê? Trabalho com transportadora, que não sei. Vai morar onde? Vou morar em Boa Viagem. Boa Viagem, em Biribeira, fica a minha igreja pertinho. Eu tenho 2 pequenos grupos lá, inclusive um pequeno grupo de casais. Eu disse, que legal, eu sou militar tá de olho em tudo, olha tudo, né? Militar é assim, só vive assim. E eu ouvi que no celular dele, ele estava com uma foto de corrida. Eu disse, você gosta de correr, né? Ele disse, gosto. Como é que você sabe? Eu vi no seu celular. Deixa eu te falar uma coisa, eu tenho um projeto na minha igreja. Tem um projeto, já fui falando da igreja, tem um projeto na minha igreja, projeto Sevi, tem lá o Sevi Esportes, e a gente tem um clube de corrida que a gente está montando agora. Ele, que legal, onde é? Abri o celular, já mostrei a foto, a gente corre aqui. Ele, caramba, é perto lá de onde eu moro. Eu disse, olha, deixa eu te dar um conselho, eu não te conheço, Eric. Deixa eu te dar um conselho, tu está se mudando de cidade, tu conhece alguém lá? Não. Tu vai com quem? Esposa e filho. Sabe o que é que você precisa? Você precisa de amigos. Você precisa de amigos. Você precisa de amigos, de casais, que gostam de fazer assim uma refeição, um jantar, porque você vai chegar numa cidade, não conhece ninguém, é no Nordeste, você sempre morou aqui, não é legal? Com certeza, eu disse, eu tenho um grupo que vou te apresentar. Você pode me dar seu WhatsApp? Ele me deu o WhatsApp dele. E a gente começou a conversar e eu disse que era pastor de uma igreja batista lá. Irmãos, Deus, ele não trabalha com coincidências. Quantas pessoas poderiam ter sentado ali do meu lado? Quantas pessoas poderiam ter sentado do meu lado e ter outro contexto de vida? E o cidadão vai se mudar para Recife, vai morar em Boa Viagem, pertinho da minha igreja. Se eu dou uma tapinha nas costas dele e digo assim, seja muito bem-vindo, você vai gostar de Boa Viagem, principalmente da praia, né? Não vou fazer isso, porque senão tem um tubarão lá, misericórdia. Mas temos que estar sempre atentos ao que Deus vai fazer. Peguei o contato dele, já passei para o líder do pequeno grupo, o irmão Elias, que vai entrar em contato com ele, vai convidar para tomar um café, para depois convidar para o pequeno grupo. Queridos, Mateus 9:36, ele diz assim, deixa eu ler para vocês aqui, 9:36. Ele diz assim, ao ver as multidões, teve compaixão delas, porque estavam aflitas e desamparadas como ovelhas sem pastor. O meu campo missionário, existem ali pessoas que estão aflitas como, não é, ovelhas sem pastor. Ao ver as multidões, ele deixa cá, ao ver as multidões, a pergunta que fica é, será que nós temos visto as multidões? Eu vi ontem uma multidão de um homem que estava se mudando. Quantas multidões de uma pessoa passam nas nossas vidas diariamente e nós não estamos atentos ao clamor? Porque quando eu chego para ele e pergunto, está tudo bem com você nessa questão da mudança? Ele fala, está tudo bem. Mas na verdade ele deve estar dizendo assim, eu estou com medo, eu não sei como vai ser. Eu morei a vida toda numa cidade e estou indo para outra, eu já morei em Natal, já me mudei de Recife para Natal quando passei no concurso. Eu sei como é a pessoa morar numa outra cidade, fazendo novos... É um desafio muito grande, é verdade ou não é? É um desafio muito grande. E quando ele chega, pastor Marcos, fala assim, está tudo bem. Na realidade ele não está dizendo isso. Na realidade ele está dizendo assim, olha, eu estou com medo, eu estou precisando de alguém. Então nós temos que estarmos atentos, porque Jesus Cristo ele viu, e quando ele viu de fato uma grande multidão. E existe uma grande multidão para nós alcançarmos, seja no teu trabalho, seja na tua vizinhança, seja da tua família. E quando ele vê a multidão, ele diz que teve compaixão delas. Se nós estamos vendo a multidão, qual é o sentimento que fica no nosso coração? Qual é o sentimento? Eu costumo dizer que eu sou meio entrão. Mas sabe o que é, meus irmãos? A gente não sabe o dia de amanhã. Quando eu estava saindo desse curso de liderança avançada, como eu falei aqui, em Campinas, novamente no avião, eu peguei o avião de Recife para Brasília, de Campinas para Brasília, de Brasília para Recife. E quando eu entro no avião e estou lá sentado, lendo um livro, eu vejo que um monte de pessoas começam a entrar com a mesma roupa. Eu disse, o que é isso? Quando eu vejo assim, era uma delegação de vôlei do Bauru, SESI Bauru. E aí uma jovem desse tamanho pede para eu sair da frente para ela passar e sentar. Ela senta. Eu estou lendo um livro. No meio da viagem ela abre e pega um livro. E ela começa a ler.
Eu pensei assim, Senhor, isso é uma jogadora de vôlei. Eu estou aqui, daqui a 30, 40 minutos, sei lá, 1 hora, eu vou estar descendo desse voo e provavelmente nunca mais vou falar com ela. E aí o Espírito Santo fez eu falar com ela. Eu perguntei assim, uma simples pergunta, o que você está lendo? Queridos, essa simples pergunta, o que você está lendo, sabe qual é a consequência? 2 anos depois, no dia 17 de abril, eu serei padrinho do casamento dela, em São Paulo. Ela e Tiago vão casar. 6 meses depois, estava lá em Recife, levei eles de Porto de Galinhas. A gente desenvolveu ali uma amizade, e é interessante que Tiago, ela não é cristã ainda, não é evangélica ainda, só que Tiago estava afastado dos caminhos do Senhor. Eu estava falando com o pai do Glauco isso ontem, afastado. Então, no casamento, que será dia 17, eu vou dia 15, porque no dia 16 eu vou batizar ele lá em São Paulo. Irmãos, a única pergunta foi, o que é que você está lendo? Veja como Deus faz coisas extraordinárias. E Deus faz isso não é porque o pastor Miguel, ele tem uma super unção, ele tem um super poder, ele deve orar 24 horas por... Não, mas sabe o que é? Eu entendi que ao ver as multidões eu preciso ter compaixão, porque elas estavam aflitas e desamparadas, como ovelha que não tem pastor. E quando eu sempre li esse texto antes, e sempre achei assim, como ovelha que não tem pastor, então quando eu for pastor eu vou poder cuidar. Não, o que ele está falando assim é como ovelha que não tem pastor, ou seja, são pessoas que não estão sendo cuidadas, amadas, restauradas, pessoas perdidas, desprotegidas, desamparadas. E eu, como um servo do Senhor, que fui alcançado, eu posso dar isso, porque a gente dá o que a gente recebe. Interessante que esse campo é meio, digamos que, muitas vezes a gente quer colocar esse campo missionário que é meu, né, o meu campo missionário, para outra pessoa. Não, quem tem que evangelizar são os pastores, os ministros, os missionários. Quem tem que evangelizar, eu não estou preparado, capacitado, não, mas não é isso. A missão é dada a nós, você tem um campo missionário. A missão que nos é dada acontece em meio, queridos, a uma grande guerra. Uma guerra espiritual, uma guerra do bem contra o mal. Naquele momento que eu estou com aquela jogadora de vôlei ali do meu lado, que eu queria falar, bateu a dúvida. Como é que eu vou ser interpretado? Ela pode ser comprometida, e de fato era. O que é que ela vai achar no meio de um voo, eu chegar e perguntar, o que é que você está lendo? Uma pessoa que ela nunca viu. Só que nós temos que ter coragem, como a gente falou aqui falamos ontem, falamos hoje, temos que ter fé, como o pastor Silvado falou, temos que ter fé que o sobrenatural acontece, de que eu vou lançar aquela palavra e a semente vai ser plantada. E quem é responsável para essa semente germinar não sou eu, é o Senhor. Então essa guerra que dura séculos tem um único objetivo, e o objetivo é a coroa da criação, é o homem. O inimigo ele vem lutando para levar o homem cada vez mais para o inferno, enquanto a igreja se levanta para levar o homem para o céu. Mas você deve estar dizendo assim, meus irmãos, o pastor não conhece o meu campo. Como eu vi aqui, um relato de uma líder, acredito, que falou, o meu esposo não é evangélico. A irmãzinha já fez ali. Mas ele vai ser, tu acredita? Amém? Então a igreja diz amém. Amém. Queridos, você pode estar dizendo, o pastor não conhece meu campo missionário, uma luta muito grande, um campo muito difícil. Há muitos anos eu tento evangelizar essa vizinha, há muitos anos eu tento ganhar meu chefe para Cristo, há muitos anos eu tento ajustar a minha vida ou a vida do meu filho para com Deus e não tenho conseguido. E deixa eu falar para você, eu sei que a sua luta é grande. Eu sei que você, enquanto líder, está aqui, você passa por suas lutas internas, lutas externas. A dificuldade de pregar esse evangelho, a dificuldade, por exemplo, de iniciar um pequeno grupo. E aí eu já participei de pequeno grupo que eu fui sozinho. Eu estava sozinho, até o dono da casa disse assim, olha, eu vou deixar a chave no lugar, eu vou viajar, você pega a chave e você faz o pequeno grupo lá. Eu cheguei e fiquei só. Vê que coisa! Ô glória! Passei 1h30 só orando pelo povo. Então, o que é que acontece? Mas eu já fui em pequeno grupo, meus irmãos, que as pessoas tiveram que ficar em pé, não tinha lugar para sentar. E aí a dificuldade vem, a gente não pode fraquejar. Essa guerra, queridos,
do bem contra o mal, que é no campo espiritual, mas também que se desenvolve no campo material, é uma guerra que só pode ser vencida pelo poder de Deus. É por isso que nós vamos refletir agora com relação a essa questão do poder de Deus nas nossas vidas. E esse poder é passado ao povo de Deus, todo aquele que quer se envolver na obra. Queridos, e não fomos empoderados para algo muito simples, algo comum. Nós realizamos, enquanto líderes, a obra mais extraordinária que existe, que é de pregar o evangelho da salvação. É pessoas que estão caminhando a passos largos para o inferno, e você, através do seu ministério que você lidera, que você ajuda, através do seu pequeno grupo, através do seu discipulado, do seu relacionamento discipulador, da sua evangelização discipuladora, você começar a conduzir pessoas que estão perdidas para a luz. Essa é uma obra extraordinária, e quando pensamos nessa missão que nos foi dada, fica claro porque a Bíblia afirma categoricamente que o que nós fazemos não vem de nós, mas do próprio Deus. Quem convence um homem do pecado? Quem convence? O Espírito Santo. Eu lembro um pastor falando com relação viajou, passou um tempo fora, e quando ele volta, ele passa por um lugar, num sábado de manhã, tem um homem embriagado, deitado, e quando ele passa, aquele homem reconhece ele e fala: pastor, pastor. E aí o pastor diga, ele disse: o senhor não está me reconhecendo? Ele disse: não. Ele disse: pastor, eu fui da sua igreja há um tempo atrás, o senhor me converteu. Aí ele olhou para o homem e disse: realmente foi eu que te converti, porque se fosse o Espírito Santo, você não estava assim. Isso é uma realidade, porque quem faz a obra é o Espírito Santo, e parece que o sentimento que tem tomado conta de mim e de você, tomado conta dos nossos corações, é que essa obra é uma obra muito grande, é uma obra que a igreja não vai conseguir vencer, é uma obra muito grande. Cada vez mais o mundo fica pior, cada vez mais as pessoas se inclinam para o mal, mas deixa eu te falar, nós não perdemos essa guerra, sabe por quê? 2 motivos. Primeiro, aquele que está conosco é maior do que o que está no mundo. Pode ter certeza disso. O mundo vai se levantar com muitas lutas contra a igreja, mas quem está conosco é bem maior. E o segundo ponto, que é o ponto que nós vamos refletir agora, é que a guerra no campo missionário não é minha. Preste atenção nisso. Esta guerra não é minha. Esta guerra é do Senhor. Ele nos usa para batalhar, mas a guerra é dele. Juízes capítulo 7. Abra a tua Bíblia, por favor. Juízes capítulo 7 fala a vitória de Gideão sobre os midianitas. Gideão era um guerreiro poderoso e foi um juiz, e ele liderou o povo em algumas situações, e entre elas essa que ficou registrada, porque ele liderou o povo com relação à libertação da opressão dos midianitas. Não sou eu, né? Eu sou. Então é muito poder que tem aqui, misericórdia. Estou parado aqui. Vamos lá. Então ele liberou o povo da opressão dos midianitas. No versículo 1 diz assim: de madrugada, Jerubaal, isto é, Gideão, e todo o seu exército acampou junto à fonte de Arode. O acampamento de Midian estava ao norte deles, no vale, perto do monte Moré. E o Senhor disse a Gideão: você tem gente demais para que eu entregue Midian nas suas mãos, a fim de que Israel não se orgulhe contra mim, dizendo que a sua própria força o libertou. Anuncie, pois, ao povo que todo aquele que estiver tremendo de medo poderá ir embora do monte Gileade. Então 22.000 homens partiram e ficaram apenas 10.000. Queridos, o versículo 2 ele vem falando algo tremendo. Porque no versículo 2 ele afirma categoricamente: o Senhor disse a Gideão, você tem gente demais. Viveremos situações tão grandes e difíceis que vencê-las vai contra a própria lógica humana, as possibilidades humanas. Meus irmãos, mas isso vem a acontecer
justamente para provar que é Deus que faz todas as coisas. É Deus. Eu ia contar esse exemplo amanhã, mas eu acho que cabe bem agora. Quando nós estávamos na garagem, que a garagem ficou pequena, durante 4 meses eu corri atrás de alguns lugares para alugar. 2 deles, o contrato já estava pronto. Um deles, o contrato assinado, e as pessoas desistiam. Então eu disse ao Senhor, acho que o Senhor quer que a gente fique na garagem, faça 2 cultos, alguma coisa assim. E um dia, fazendo um churrasco com as famílias, um líder chega e fala assim, pastor, e aí a casa que a gente ia se mudar, vai para um galpãozinho lá e tal. Eu disse, olha, não deu certo de novo, pela 3ª vez. Eu acho que a gente vai ficar lá. Ele falou assim, pastor, na rua tal, que fica próxima, tem um galpão, que foi aquele galpão que os irmãos viram, 1.200 pessoas. Tem um galpão, e seria interessante se eu ir lá ver quanto é o aluguel. Eu disse assim, olha, tem 2 motivos que eu não vou lá. Primeiro, a rua muito esburacada e não tem iluminação nenhuma. E segundo, o valor deve ser um valor gigante, porque um galpão bem menor para 400 pessoas, o valor era 21 mil de aluguel, a nossa entrada era 12. Eu disse, como é que eu vou lá? Não tenho nem cara para ir lá. Ele, olha, o primeiro ponto, pastor, já está resolvido, porque a prefeitura já iluminou tudo e já calçou tudo lá. Eu disse, sério? Então vamos lá. E deixamos as mulheres lá terminando de fazer o jantar, e os homens foram lá, a gente viu, tirou foto, uma coisa muito linda, mas gigante demais para uma igreja que estava numa garagem. 12 mil reais de entrada, como é que eu ia alugar aquele lugar para 1.200 pessoas? Só se fosse um milagre. Então eu entrei em contato com a Academia Cristã de Boa Viagem, que é do grupo presbiteriano, marquei um encontro com a presidente, e aí fui lá 2 dias depois. Eu lembro, pastor Silvado, que eu estava no carro, e Deus estava falando muito forte ao meu coração. Eu estava no estacionamento, eu fiz uma oração, e eu disse ao Senhor, Senhor, só um milagre para essa igreja da garagem ir para um lugar daquele. Um estacionamento para 80 carros. Nem tanto carro a gente tinha assim, na realidade. E eu orei ao Senhor e disse assim, se essa senhora, ela pedir 12 mil de aluguel, eu vou entender que é tua vontade. E a gente vai para esse lugar. Eu dou 2 dízimos, eu falo com meu irmão para dar oferta, eu vendo tapioca, eu vendo coxinha, eu faço o que for, mas eu mando um e-mail para o pastor Silvado para dar uma oferta para a gente, eu faço o que for, mas a gente, se ela pedir 12 mil, eu orei, clamei e subi. Sentei e ela falou, pastor Miguel, tudo bem com o senhor? Tudo bem, olha, a gente está seguindo sua igreja, que bom, é uma igreja do Senhor ali naquele bairro. Conversei com o grupo, né, o conselho vai querer alugar, a igreja lá está fechada, o galpão lá está fechado há 5 anos, e com certeza vai ser uma bênção do Senhor, e a gente tem uma proposta. Quando ela falou, a gente tem uma proposta, eu disse, Senhor Jesus, vem aqui, né, como falam os adolescentes, vem aqui. Eu tenho uma proposta, você leva para o seu conselho. Eu disse, tudo bem. Você analisa e você traz uma contraproposta. Eu disse, opa, contraproposta. Então, se ela pedir 14 ou 15, eu vou oferecer 12, né? Eu disse, eu tenho uma proposta. E ela deu a proposta. Quanto foi que ela deu, irmãos? R$4.500. Nós pagávamos R$3.000 numa garagem para 80 pessoas. Hoje a gente paga R$4.500 para um lugar que cabe 1.200. Sabe por que isso? Porque é Deus que faz a obra, não somos nós. É Deus que faz a obra, irmãos. Viveremos coisas tão grandes que teremos a certeza que é Ele que faz. Eu voltei lá no outro dia, eu cheguei no carro, chorei muito, eu já falei que eu sou um pastor chorão. Cheguei no quartel com o olho, assim, a cara toda inchada. O capitão perguntou, terminou o namoro? Eu disse, não, meu irmão, ela é para casar. Ele, ô glória. E aí eu chego para o conselho da igreja, falo, comunico, eu estava falando, falei para o pastor Silvaninho ontem essa história, e cheguei no outro dia, cheguei para a irmã, disse, minha irmã, filha do pastor Abner, lá da igreja presbiteriana de Boa Viagem, disse, irmã, a gente vai aceitar essa proposta que está dentro do nosso orçamento. E aí ela disse, não, mas tem uma coisa a falar com você, aquele espaço ali é de vocês, a gente quer vender para vocês.
Eu disse, não, mas você não está entendendo, a gente é uma igreja da garagem, a gente não tinha, se você pedisse um pouco mais, a gente não tinha nem dinheiro para alugar. Eu disse, não tem problema, pode durar o tempo que for. A gente passou ali 5 anos fechado, porque a gente quer ali que seja uma igreja, não é um galpão para vender nada, não é um transporte, é uma igreja do Senhor. E a gente começou agora um período de negociação, eles estão pedindo 3 milhões de reais, a gente não tem esse dinheiro, mas a gente tem o Deus do ouro e da prata, meu irmão. Pode ter certeza disso, pode ter certeza. No versículo 3, ele fala assim: anuncie, pois, ao povo que todo aquele que estiver tremendo de medo poderá ir embora do monte Gileade. Então 22.000 homens partiram e ficaram apenas 10.000. Eu fico pensando, por que tantos voltaram, né? Saíram para a guerra, para guerrear contra aquele exército midianita, e por que tantos voltaram? Com medo. Eles tiveram medo. Interessante que Deus diz, olha, diga a todos que tiverem com medo que poderão voltar. Eles não são obrigados a ficar, ou não são obrigados a ir, eles podem decidir. Aqueles 22.000 que voltaram com medo, não quer dizer que aqueles 10.000 que ficaram não estavam com medo, eles iam para uma guerra. Quem é que vai para uma guerra e não fica com medo? Eles iam para a guerra. Mas aí, Deus coloca isso para eles, aqueles que ficarem verão coisas extraordinárias como viram. Este relato desse texto é um dos maiores milagres que aconteceram na história do povo de Israel. Um dos maiores milagres. Só viveremos e só veremos o que Deus tem para nós, queridos, quando confiarmos totalmente nele. Totalmente. Pode ser que na sua cabeça deve estar pensando assim, olha, o pastor me convidou para abrir um pequeno grupo na minha casa, para liderar um pequeno grupo, olha, eu sou um membro de um pequeno grupo. Queridos, então você pode estar sendo desafiado em algum momento. Você pode estar sendo desafiado a, como participante, passar a ser agora um co-líder, um líder em treinamento, e como o pastor Silvado falou, você pode estar com medo, parabéns, é normal ter esse medo. Mas nós temos que entender que se nós confiarmos no Senhor, nós veremos o extraordinário. Se eu ficasse com medo daquela magnitude daquele galpão, e dissesse assim, eu não vou nem lá. Por que eu vou lá? Eu procurei um galpão que é 1/3 do tamanho e era mais de 20.000. Eu vou fazer o que lá? Deixa eu crescer aqui, vamos continuar aqui na garagem. A gente cresce, faz 3 cultos. Quando a gente tiver esse grupo grande, a gente vai lá. E quando chegar lá com um orçamento de 40.000, olha, vamos lá, quanto é esse aluguel aí que eu quero alugar? Ela vai falar, 4.500. Eu disse, misericórdia, eu devia ter voltado há 4 anos atrás. Se nós nos assustarmos com os desafios que tem na nossa frente, nós nunca sairemos do lugar. Veja no versículo 4 o que ele diz e veja quantas lições lindas. Ele diz assim, mas o Senhor tornou a dizer a Gideão, ainda tem gente demais. Desça com eles à beira d'água e eu separarei os que ficarão com vocês. Queridos, nesse processo de plantação de igreja, tenho observado que muitas vezes o Senhor irá separar pessoas que não estarão caminhando conosco, nós que somos líderes. A realidade é essa. Diferente de antes, agora não é Deus dando a oportunidade, olha, vá lá naquele lugar e os que quiserem ir embora novamente podem não. Dessa vez Deus diz assim, eu separarei. Eu aprendo que, meus queridos irmãos, em nossas maiores batalhas, em nossos campos missionários, onde vocês estão ali inseridos, nem todos que estão ao nosso lado participarão da vitória final que Deus tem para nós. Pode ter certeza disso. Interessantíssimo. O nosso primeiro ministério na igreja foi um ministério de oração. O primeiro ministério que nós instituímos foi, depois do projeto, foi o ministério de oração. Eu tinha uma grande dificuldade de orar. Pastor Marcos, pastor Edmir, tinha muita dificuldade de oração. Porque eu sou muito proativo, eu sou muito, não paro no lugar, então ficar no lugar orando por algum tempo, para mim era dificultoso, eu tinha essa realidade. Então o que foi que eu fiz? Criei logo um ministério de oração para me ajudar. Criei logo um ministério de oração para me ajudar e falei lá com a liderança da época. Interessantíssimo que a liderança que nós escolhemos para ficar à frente do ministério de oração só ficou conosco na igreja 2 meses, quando nós começamos os cultos na garagem. Sabe por quê? Porque nós falávamos de números. Eu reunia a liderança e dizia assim, nós temos 3 pequenos grupos, precisamos até
né, 6 meses, multiplicar esses pequenos grupos para que a igreja cresça. A gente precisa comprar cadeira, a gente vai fazer aqui um planejamento. E aí, como tudo era muito inicial, eu fiz um documento no Google Drive e passei para o líder do pequeno grupo para ele colocar ali quantos tinham participado do pequeno grupo, quantos visitantes. Acredito que os irmãos fazem isso aqui também, que é muito normal. Ele coloca um texto no grupo do WhatsApp saindo da igreja dizendo assim: essa igreja está parecendo uma empresa, só fala em número e tal. E aí saiu ele e a esposa, aí disse assim: essa igreja não vai para canto, essa igreja não vai crescer porque só pensa em número. Eu disse: ô glória. Um dia desse eu encontrei ele e eu disse: irmão, vá lá na igreja. E aí, como é que está lá? Você cresceu um pouquinho. Sabe por quê? Porque não é numerolatria, é entender que as coisas do Senhor são feitas de forma organizada. Mas eu aprendi uma grande lição: nem todos estarão caminhando conosco. Deus separará aqueles que não deveriam andar. Tive um grande problema com um ex-seminarista. O Instituto Haggai tem a liderança do pastor Ebenezer, e fazendo um curso chamado Igreja Mais, nós participamos ali e eu compartilhei com ele um problema de um seminarista que estava querendo sair com a família e eu segurei. Disse: não, fica mais um pouco, por conta disso e disso. Eu conversei. O pastor Ebenezer falou para mim: você vai ter problema com esse rapaz lá na frente. 1 ano depois ele tenta sair novamente, eu convenço a ficar novamente, com o coração pastoral: vamos lá, vamos caminhar, você começou a igreja. A 3ª vez que ele foi falar, eu disse: não, meu irmão, vai em paz, vai em paz. O que é que acontece? 4 meses depois eu estou no meu gabinete, lá no seminário, recebo uma ligação de um dos membros da igreja. E a ligação foi assim: pastor, meio-dia, pastor, o senhor assistiu agora o NETV? Eu disse: não, estou no seminário. Ele disse assim: o senhor não viu o que aconteceu? Não, eu disse: não, meu filho, foi o que aconteceu. Eu sou curioso que só. O que foi que aconteceu? Do lado do Shopping Recife, a Polícia Federal, juntamente com outros órgãos do governo, fizeram uma batida a uma quadrilha que trabalhava com pirâmide e outras coisas. E um dos chefes da quadrilha era esse rapaz. E a gente caminhando há 3 anos e meio não sabia. Ele está provando a inocência dele, ele mostra que foi o sócio e a coisa está bem encaminhada nesse sentido. E algumas coisas realmente já foi provada que ele não sabia, enfim, até a questão financeira dele, a condição de vida não mostrava. Porém, se eu não entendo que é o Senhor que está fazendo com que ele vá, ele poderia estar domingo pregando na igreja e na terça-feira estar sendo preso pela Polícia Federal. Nós temos que entender que o Senhor, ele vai de fato separar muitas vezes aquelas pessoas que não estão caminhando ou não estão. Sabe por quê? Porque muitas vezes nós pensamos que é a questão da quantidade. Não, mas Deus não vê quantidade. Nosso Deus é o Deus Todo-Poderoso. O final dessa história mostra claramente isso, mas o que Deus ele está interessado é no coração quebrantado, é no propósito, é aquela pessoa que quer fazer a obra do Senhor, que tem um coração avivado, que não tem medo do que pode vir através das trevas. O que o Senhor quer é usar pessoas assim. E aí, queridos, no versículo 5 diz assim: Gideão levou os homens à beira d'água e o Senhor lhe disse: separe os que beberem a água lambendo-a como faz o cachorro, daqueles que se ajoelharem para beber. O número dos que beberam a água levando-os a mão à boca foi de 300 homens, todos os demais se ajoelharam para beber. A gente vê ali que o exército tinha diminuído ainda mais, ficou ainda menor. E aí, muitas vezes, o que pode acontecer é o seguinte: eu estava orientando Gideão a fazer aquilo. E ele poderia ter ficado ainda mais com medo e desobedecer, mas ele fez o quê? Ele conduziu, ele levou o povo lá. Quando nós somos empoderados pelo Espírito Santo para a nossa obra, para a obra que é dele, que ele nos deu, a nossa responsabilidade no campo que é nosso, a obediência faz parte da nossa vida. É por isso que, e aqui como tem líderes, é por isso, meus irmãos, que uma das coisas mais sábias de um líder é seguir a orientação do seu líder, dos seus pastores, dos seus ministros. É seguir essa orientação, porque são eles que muitas vezes estão pagando o preço para sustentar a tua liderança, a minha liderança.
No versículo 7, diz assim: o Senhor disse a Gideão: com os 300 homens que lamberem a água, livrarei vocês e entregarei os midianitas nas suas mãos. Preste atenção o que ele diz aqui: com os 300 homens, livrarei vocês, entregarei Midian. Viver o sobrenatural e estar empoderado com o Espírito Santo para atuar no nosso campo missionário é entender que a ação, a iniciativa, o querer é de Deus. Tem uma música que diz: é teu, somente teu, todo o trabalho, e o meu trabalho é descansar em ti. O nosso trabalho é descansar no Senhor. É Ele que opera todas as coisas para que essa obra que é dele seja realizada. No versículo 12, a gente vai dar um pulo agora para o versículo 12, que diz assim: os midianitas, o versículo 10. Se você está com medo de atacá-los, desça ao acampamento com seu servo, Pura, e ouça o que estiver dizendo. Depois disso você terá coragem para atacar. Então ele e o seu servo Pura desceram até os postos avançados do acampamento. Os midianitas, os amalequitas e todos os outros povos que vinham do leste haviam se instalado no vale. Eram numerosos como nuvens de gafanhoto. Assim como não se pode contar a areia da praia, também não se pode contar os seus camelos. Interessantíssimo esse texto, porque quando Gideão ele sai com os seus 32 mil homens para a batalha, ele vai batalhar contra o exército de Midian. Só que quando chega lá para visualizar o campo de batalha, o que é que ele se depara? Ele se depara inclusive com outros exércitos. E aí uma grande multidão, e muitas vezes, meus irmãos, isso acontece conosco, e acontece exatamente assim. Achamos que iremos batalhar com um exército, contra um exército, e quando a gente vê, estamos batalhando com muitos outros. Quantos aqui já não passou aquela situação de que está lutando alguma coisa aqui do trabalho, está uma luta muito grande, daqui a pouco estoura outro problema, agora é na família e começa a lutar ali, agora são duas frentes de batalha, daqui a pouco é um problema no pequeno grupo e parece que você está batalhando com várias situações ao mesmo tempo, não é verdade? Daqui a pouco é alguma coisa na doença, né, na sua saúde com relação à doença, e aí acontece isso, por quê? Porque muitas vezes o inimigo ele se multiplica contra a nossa vida. No versículo 13 e 14 diz assim: Gideão chegou bem no momento em que um homem estava contando o seu sonho a um amigo. Viu a coincidência de Deus? Vamos lá. E aí no versículo 13, tive um sonho, dizia ele, um pão de cevada vinha rolando dentro do acampamento midianita e atingiu a tenda com tanta força que ela tombou e se desmontou. Seu amigo respondeu: não pode ser outra coisa senão a espada de Gideão, filho de Joás, o israelita. Deus entregou os midianitas e todo o acampamento nas mãos dele. Presta atenção, quando ele chega ali naquele momento, ele tem uma prova. Deus tinha falado com ele: vai lá que você vai experimentar algo sobrenatural e você vai ter certeza de que eu entreguei esse exército na tua mão. Ele chega, tem dois homens conversando, e aí, como aquela história da padaria, dois homens conversando atrás de mim, e aí conversando, e um diz para o outro assim: olha, eu tive um sonho, e conta o sonho e diz: olha, isso não é outra coisa senão o exército de Gideão, que Deus entregou todo o acampamento na mão dele. Meus irmãos, a coisa é maravilhosa. O empoderamento do Espírito Santo em nossas vidas nos dá a certeza da vitória. Chamar à existência aquilo que não existe. E perceba que quando Gideão ele chega no acampamento depois, diz aí no versículo 15, quando Gideão ouviu o sonho e sua interpretação, adorou ao Senhor, voltou ao acampamento de Israel e gritou: levante-se, o Senhor entregou o acampamento midianita na mão de vocês. Ele não diz: olha, levante-se, vamos para a batalha porque o Senhor vai entregar. Não, ele diz o quê? O Senhor entregou. Ele entregou. Então eu não sei qual é a situação que você está passando na tua vida, líder, na tua situação pessoal que tem te incomodado, mas uma coisa eu te digo: o Senhor já entregou a vitória na tua mão. Acredite nisso, acredite. Sabe por quê? Porque nós servimos a um Deus que chama à existência aquilo que não existe. Romanos 4,17, como está escrito: o Deus que dá a vida aos mortos e chama à existência a coisa que não existem, como se existissem. Como se existissem. Quando eu dou aula no seminário sobre plantação de igreja,
Eu chego para os alunos que querem plantar a igreja, eu digo assim, eu coloco uma foto de uma praça, que tem uma pessoa lá evangelizando, e eu digo assim, o que é que você está vendo? E aí eles começam a dizer, eu estou vendo ali a comunhão, eu estou vendo ali o evangelismo, eu estou vendo o ID, eu estou vendo, tá, mas o que é que você está vendo com relação à igreja? Eu estou vendo um grupo que quer plantar uma igreja ali, e estão se esforçando e tal. Eu disse, está errado. Você tem que chamar a existência a coisa que não existe. Quando você vê um pequeno grupo ali na sua casa se reunindo com 4, 5 pessoas, você tem que chamar a existência aquilo que não existe. Se é um lugar que é um pouco distante da igreja mãe, você tem que chamar a existência que existe. São 4, 5 pessoas, mas sabe o que é que eu estou vendo? Eu estou vendo aqui esse grupo multiplicando, até um ponto nós temos aqui uma sede, e a sede a gente vai ver, e você já começa a contemplar o batismo, começa a contemplar as conversões, começa a contemplar o primeiro aniversário da igreja. Você começa a contemplar isso, por quê? Porque você passa a chamar a existência aquilo que não existe. Começar uma plantação da igreja com 13 amigos é coisa de louco, principalmente para um seminarista que nunca plantou nada, deu um pé de jaca, sei lá, que dizem que é uma das mais fáceis, porque o caroço é grande, bota lá, né? Mas sabe o que acontece? Nós estávamos já chamando a existência aquilo que não existe, e me perdoem, não entendam isso como uma soberba ou nada. Aquela foto que a gente mostrou na igreja ontem, que tinha um grupo, eu perguntei, por que vocês estão aqui? Cada um começou a falar. Não, plantar uma igreja, viver algo novo e tal. Quando a palavra chegou em mim, eu disse, sabe por que eu estou aqui? Porque eu quero plantar uma igreja. E eu não quero plantar uma igreja para o bairro da Lagoa do Araçá. Eu quero plantar uma igreja para o Brasil. Sabe por quê? Porque por muitos anos, nós batistas, nós ficamos com medo, tímidos do poder que opera em nós. E hoje, com tudo o que acontece nas redes sociais, nós temos abençoado pessoas em vários lugares do mundo, falando do sobrenatural de Deus através do Espírito Santo. Então eu falava, a gente quer plantar uma igreja para o Brasil ver como é chamar a existência aquilo que ainda não existe. Realmente, meus irmãos, eu não sei quais são tuas lutas, qual é o teu campo missionário, com quem você tem guerreado. Eu não sei como foi que você chegou aqui, mas eu sei de algo. Deus está agindo em teu favor. Creia nisso. Coisas maiores Ele fará. Queria convidar aqui o louvor para a gente cantar uma música. E eu queria finalizar dizendo exatamente isso. Chame a existência aquilo que ainda não existe. Sabe por quê? Porque você é alguém empoderado pelo Espírito Santo para fazer algo extraordinário. Eu não sei quantos aqui sairão desse Lidera 2022 com o sonho de plantar uma igreja, com o sonho de iniciar um pequeno grupo, com o sonho de se envolver mais no ministério, com o sonho de ir para o seminário. Eu não sei quantos aqui receberão um chamado especial de Deus para alguma coisa. O que eu sei é que Deus é poderoso para fazer muito mais além do que nós pedimos ou pensamos. Vamos ficar